Hoje conversei com o presidente do Goiás, Sérgio Hassi, por WhatsApp, e ele confirmou a informação de que o Goiás pode entrar na licitação para ser o gestor do Centro de Excelência. Seria do Centro de Excelência, não do Estádio Olímpico apenas, porque ali é um complexo. Ou é ou não é nada, ou é tudo, né? Ali é o Centro de Excelência. Tem um parque aquático, tem um laboratório, tem um estádio olímpico. Tem que ver o que o governo vai fazer de fato. Né? Até agora... O que já ouvimos do governo, inclusive do Jaime Rincon, é que provavelmente será gerido por uma OS, uma organização social. O governo quer fazer isso, mas primeiro é preciso estabelecer as regras, não se sabe. Não sabemos ainda. Agora, a notícia é a seguinte, o Goiás se interessa pela possibilidade e o presidente Sérgio Hassi disse que pelo fato do Goiás ter todas as certidões negativas, isso abriria portas para o Goiás. É uma boa, Doni? O que você pensa disso? Eu estou sabendo que, na verdade, existe um movimento de todos os clubes. Dos quatro aqui? Dos quatro que queriam, isso teria nascido inclusive do Atlético e do Goiânia, que tem mais interesse por conta do tamanho da torcida deles, e eles teriam procurado o Goiás e o Vila para que desse peso à reivindicação deles. Eu não sei se o Goiás resolveu fazer a coisa toda sozinho. Do meu ponto de vista pessoal, acho o seguinte, ter todas as certidões não é avanço para o Goiás não, porque os outros todos vão ter que ter também, né? Nós sabemos que se não tiver, não joga. Não joga. Então isso aí... Isso não é vantagem, não, isso é lei. Isso é obrigação. Isso é lei. Então isso aí não vai garantir ao Goiás coisa nenhuma. O problema do Centro de Excelência, o Pasqueta, é que o Centro de Excelência é muito mais complexo do que as pessoas estão achando. O Estádio Olímpico é o de menos. É o de menos. E é o de menos complicado. Essa pista de atletismo que tem aí no Estádio Olímpico, só ela custa mais de 10 milhões de reais e não pode sequer pisar com chuteira nela. Então, para administrar o Centro de Excelência, vai ter que ter uma capacidade técnica que eu, sem querer desmerecer o Goiás, eu acho que o Goiás não tem. O laboratório é outra coisa muito... Aliás, eu também não acho que os quatro clubes dão conta, não. Você levantou uma questão. Não, assim, eu sei dividir as coisas. Entre entregar para uma OS... que nem ventilou-se, de pessoas que não são do Estado, que o Zico seria o representante, e entre entregar para Goiás, Vila Nova, Atlético ou Goiânia... Ou só o Goiás, se for o caso. Eu tô aqui. Agora, você tem que ter know-how. Como diz Jurandir Santos, você tem que ter cabedal, push, serviços prestados e comprovados. Exato. O Goiás nunca mexeu com pista de atletismo, o Goiás nunca mexeu com laboratório especializado. Com piscina qualquer um mexe. Não, mas mesmo assim essas piscinas aí... Sim, mas é mais simples, pelo menos imagino. Então acho que você tem que ter uma folha de serviços prestados. É por isso que tem que ver quais serão as regras. O Goiás é o clube mais organizado do estado de Goiás. É o clube de primeira divisão. Ele é o maior time de futebol do Centro-Oeste brasileiro. Mas ele administra uma baita de uma estrutura. De futebol. O Goiás tem estádio. O Goiás tem ginásio, o Goiás tem um monte de campo de futebol, o Goiás tem escolinha, sub-13, sub-17, sub-20. O Goiás ele tem um know-how, sim, ele tem uma experiência. Agora tem que ver se vai se adequar às exigências que vão ser solicitadas pela OS. Eu acho muito boa a ideia. O maior clube de Goiás ele tem que se candidatar para administrar o estádio. Por exemplo, o Botafogo não administra o Engenhão? O Engenhão é só futebol e tem a parte de atletismo lá. Mas a parte o Goiás não vai dar conta? Não é isso. Se o Goiás vai dar conta, quem vai dar conta? Não, peraí. Para você concluir, só para explicar o negócio, André, para ficar claro. O Goiás faria o papel de OS. Para quem não sabe, organização social. Ali o Goiás as pessoas receberia um repasse do governo para administrar. Isso. Como as OS recebem para os hospitais hoje e passarão a receber para as escolas daqui a pouco, quando aprovado aqui pelo governo estadual. Mas antes que as pessoas pensem errado, o governo não paga todas as despesas, não. Não fique achando que o Goiás vai receber do governo a grana toda, porque senão o governo administra ele mesmo. Não é assim. Tanto é que o Rio de Janeiro teve um sério de problemas. É um repasse que ajuda nisso aí. Tem uma quantia determinada que o governo repassa, agora as outras despesas são cobertas pelas OS através de várias outras situações. A coisa não é tão simples assim. O que eu acho é o seguinte, o Goiás tem tudo isso que o André está falando, nenhum do nível que tem o Centro de Excelência, com todo respeito ao Goiás. Os campos de futebol, é um ótimo clube de futebol,
mas ainda não é um clube da excelência disso aí. Agora, de fato, a gente está analisando uma hipótese, porque tem que saber qual é, se o governo determinar que ele vai terceirizar, entre aspas, para uma OS a administração do Centro de Excelência, quais são as exigências que ele vai fazer. De repente o Goiás nem ganha licitação. Eu só sei de uma coisa. Às vezes tem que ver a carta de exigência. De repente o Goiás tem. Se interessa. Entre ele se interessar e acontecer e participar da licitação e ele ganhar a licitação, tem uma transbrasiliana imensa. Primeiro tem uma coisa simples, apesar de que eu sei que a ESA deve fazer isso, até agora o governo não anunciou isso oficialmente. Não se sabe o que o governo quer. Nós ouvimos em entrevista da boca do presidente da GETOP. Com uma palavrinha, eu ouvi também, tem uma palavrinha lá, provavelmente. Provavelmente. Mas eu acho o seguinte, com todo respeito, eu acho que tem que ser administrado por uma OS, eu acho que essa ideia é interessante, porque se deixar por conta do Estado, vai acabando com o decorrer do tempo, igual está acabando o Serra Dourada, vira cabide de emprego. Aí você tem razão, inclusive porque exatamente esse é o ponto que eu estou falando. Eu não estou aqui querendo barrar a ideia do Goiás, estou fazendo o papel do advogado do diabo. Eu só estou dizendo o seguinte, que o Centro de Excelência é muito sofisticado e atualizado. Não basta entender de futebol para lidar... Aliás, eu estou falando aqui há algum tempo, vocês são testemunha disso, que os clubes estão achando que vão ficar jogando o tempo todo no Estádio Olímpico, se cumprirem o cronograma para o qual o Centro de Excelência foi idealizado, não vão não, porque lá vai ter as competições de atletismo, vai ter outras competições... Não, mas vai ter competição de atletismo quase todo dia aqui. Não. Nem no Brasil inteiro tem esse tanto de competição de atletismo. De vez em quando tem um meeting aí, pronto. Tá bom. Ó, e vou te contar outra coisa. E depois que passar as Olimpíadas aqui no Brasil, aí que não vai ter mesmo. Então tá bom. Aí que não vai ter mesmo. Ô, Amargurado, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Não, na realidade, eu tô te contando a realidade. Eu tô te contar também. Quantas competições de atletismo aqui no Brasil se assistiu Se você deixar eu falar, eu vou te dizer. Você sabe que antes de fechar... Vai ter natação e futebol. Antes de fechar o Engenhão, o prefeito fechou para privatizar o Maracanã, que deu a lambança que deu, que a Odebrecht quer devolver, né? O negócio é o seguinte, o Botafogo deixou de jogar lá várias vezes porque tinha competição de atletismo.